Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos destacar os principais acontecimentos do futebol alemão dos últimos dias, focando especialmente na 14ª rodada do Campeonato Alemão, que aconteceu nesse último final de semana, 14ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão no ano de 2025. A pausa de inverno está se aproximando na Alemanha, mas ainda temos muito para discutir nesse episódio, e para me ajudar nessa conversa, nesse debate, eu tenho ao meu lado virtualmente, como de costume, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito boa noite, xará. Muito bem-vindo a todos os nossos ouvintes do Scrute FC. Embora o calor de matar no Rio de Janeiro, nesse pré-natal, nesse pré-festas de fim de ano, né? Dos momentos de Frohe Neues Jahr, Guten Rutsch, como os alemães gostam de falar, essas dedicatórias de fim de ano. A gente vem uma Bundesliga que cada vez mais, quando a gente pensa que o Bayern vai deslanchar ou talvez se desgarrar ainda mais, ele pisa na própria casca de banana, empata um jogo contra o Mainz, mas por sua sorte, o Dortmund também não aproveita e tampouco o RB Leipzig, né? Eu acho que são introduções interessantes, são fatos, né, que aconteceram nesse final de semana. Mas além disso, né, eu acho que lá embaixo, esses times que estavam em alguma crise, eles começam a apresentar alguma reação. É aí que possa vir a voltar a crescer na temporada 25-26, né? Você já bem destacou aí no seu comentário inicial, amigo, que é a penúltima rodada da Bundesliga em 2025, né? Na próximo final de semana será a última. E a Liga vai ter uma pausa até o dia 9, 10 de janeiro. E, para quem gosta de futebol nesse momento de férias, como nós, a Bundesliga, após o seu retorno da pausa de inverno, terá rodadas no meio de semana, né, o que eles chamam de English Woche, né, as semanas inglesas. Então a gente vai ter a rodada 17 no final de semana, a rodada 18 no meio de semana e a rodada 19 no outro final de semana, lá do dia 16, 17, 18 de janeiro. Então, a Bundesliga vai passar pela sua pausa, mas prontamente ela já vai estar de volta aí a todo vapor em janeiro. Gastando muito bem o seu alemão, xará. E você já resumiu muito bem o que vamos tratar ao longo da próxima meia hora, 40 minutos de podcast. Vamos falar bastante desse tropeço dos líderes do campeonato, falar também de equipes que estão dando sinais de reação, Wolfsburg e a Eintracht Frankfurt, mais especificamente. Então vamos lá, vamos passar aos nossos assuntos do dia nessa edição do Chucrute FC. Começando pelos líderes que foram surpreendidos e tropeçaram nessa 14ª rodada da Bundesliga. Curiosamente, não tem muito tempo que os três tropeçaram no mesmo final de semana. Na 10ª rodada, o Bayern de Munique empatou com o Union Berlin, o Dortmund empatou com o Hamburgo e o Leipzig perdeu para o Hoffenheim. Nessa rodada, os tropeços desses três times voltaram a acontecer, digamos, simultaneamente. O Bayern de Munique ficando no 2-2 contra o Mainz, estava perdendo até os minutos finais na Allianz Arena, até o Harry Kane marcar um gol de pênalti. O Borussia Dortmund empatou fora de casa contra o Freiburg por 1-1, estava vencendo por 1-0, teve a expulsão do Joe Bellingham após um passe bem ruim do goleiro Gregor Kobel, e a partir daí o jogo se transformou e os donos da casa encontraram o gol de empate. E na sexta-feira, no jogo que abriu a rodada do campeonato alemão, o Union Berlin, lá no Underalten Försterei, venceu o Leipzig por 3-1. Leipzig que não deu muitos sinais de reação nessa partida após sair perdendo e deixou o campo lamentando o fato de não ter vencido um time que está bem abaixo na tabela. Aliás, Leipzig, Dortmund e Bayern de Munique têm a lamentar pelo mesmo motivo, porque enfrentaram equipes que estão bem abaixo na tabela do campeonato alemão. Chama bastante atenção o caso do Bayern, porque enfrentavam o Mainz, que ainda é o lanterna do campeonato alemão, e lanterna com gosto. O Mainz ainda está 4 pontos atrás do Heidenheim, mesmo depois de somar esse pontinho na Allianz Arena. Xará, tem algum clube que te chama mais atenção
tem algum tropeço que te chama mais atenção e tem alguma situação desses clubes que te preocupa mais pensando na sequência da temporada? Eu acho que os dois, né, os principais rivais do Bayern na temporada, até o momento, né, que é o Dortmund e o Leipzig, né, a equipe do Dortmund não consegue ter consistência depois de meses até positivos, né, principalmente ali o mês de outubro. A gente viu o mês de novembro já com alguma oscilação e agora esse mês de dezembro também. É, Enquanto, por exemplo, o Bayern consegue tirar da cartola é, um, um Lennart, um Lennart Kahl, que pode resolver até um jogo de Champions League, o Dortmund não consegue ter sequer soluções coletivas para conseguir vencer o Freiburg, que vem tão oscilante quanto o Dortmund na temporada. Então, nesse momento eu vejo uma temporada bem encaminhada assim, em termos de desempenho, e logicamente até os pontos dizem sobre isso em relação ao Bayern. E o Leipzig também, por mais questões físicas e de desfalques, né? O Leipzig tem fora o Rômulo, tem fora o Edraogo, que eram, para mim, dois jogadores fundamentais nesse começo de temporada, né? O Rômulo, o brasileiro, com gols, e sendo um jogador de características, por exemplo, que agora o Konrad Harder não consegue suprimir não, perdão, suprir, não consegue atender tão bem em relação ao Rômulo brasileiro. E o Edraogo também, pela essa questão, até mesmo de ser um jogador mais inventivo, mais surpreendente nas suas ações, mais irreverente no seu jogo. E hoje o Leipzig fica muito dependente das ações individuais do Yan Diomandé, que daqui a algumas semanas, mais exatamente até ao fim dessa, vai servir a sua seleção na Copa Africana de Nações, né? A grande AFCON aí que vai ser disputada no Marrocos daqui a algumas semanas. E nesse jogo a gente viu claramente essas deficiências, né? O Union pressionado não, perdão, pressionando e tirando o espaço do Leipzig no campo. A equipe de Oliver até tinha certa liberdade para construir, mas assim que chegava na altura do meio-campo, o time não conseguia avançar muito, né? O bloco defensivo Rani Khedira e Jeong conseguiram muito bem eliminar os espaços dos jogadores do Leipzig e quando recuperava a bola conseguia facilmente em velocidade usando o Williams aí, principalmente o Derrick Cohn pelo lado esquerdo, oferecer perigo de gol, né? E esse foi para mim um dos principais fatores que determinaram a derrota por 3-1 contra o Union Berlim. O Leipzig, como você falou, Xará, com alguns problemas físicos, com alguns desfalques importantes no seu setor ofensivo. O Ole Werner até falou depois do jogo que a equipe mais experiente e mais eficiente venceu o jogo, e de fato o Leipzig tem o elenco mais jovem da Bundesliga e constantemente conta com os garotos para cumprir papéis decisivos, principalmente no ataque. Mas além da eficiência, é importante ressaltar o quanto cada equipe produziu, e o Leipzig acabou não criando o suficiente para merecer um placar melhor. As chances mais claras de gol foram, de fato, da equipe do Union Berlim. Naquele seu estilo, jogando bem defensivamente, apostando em ataques rápidos, em contra-ataques, e dessa forma a equipe conseguiu somar 3 pontos jogando lá na capital da Alemanha. Falando um pouquinho do jogo do Bayern de Munique, o Bayern está entre os times que mais sofrem gols de bola parada na Bundesliga. Isso fica mais preocupante quando você pensa que o Bayern de Munique geralmente sai de poucos escanteios ou faltas perto da grande área para os adversários. E mesmo cedendo poucas oportunidades, o time acaba sofrendo com isso. O Urs Fischer acabou de chegar no Mainz, fez só o segundo jogo dele comandando o clube, mas a gente pode lembrar que nos períodos gloriosos dele, no Union Berlim, as bolas paradas eram um ponto muito forte. E nesse jogo, a fraqueza de um lado encontrou a força de outro e vimos o Mainz fazer o primeiro gol numa cobrança de falta na grande área. E além dos gols sofridos em bola parada na Bundesliga especificamente, dá para lembrar, puxando pela memória, que o Bayern também sofreu nesse quesito contra o Arsenal, em jogo que colocava líder e vice-líder da fase de liga da Champions League lá em Londres. Ou seja, é um problema que o Kompany precisa ficar atento. Mas
olhando para o placar de 2-2 e olhando também para resultados recentes do Bayern de Munique contra equipes da metade de baixo da tabela da Bundesliga, a gente teve, por exemplo, 2-2 contra o São Paulo recentemente pela Bundesliga, tivemos também empate contra o Union Berlin pelo campeonato alemão, mas acho que ainda não é algo para se criar pânico dentro da Allianz Arena, porque nesse próprio jogo contra o Mainz, o Gnabry perdeu alguns gols assim, algumas chances claríssimas de gol que poderiam ter feito o Bayern de Munique sair de campo com os 3 pontos. Então não imagino que seja momento de preocupação lá na Allianz Arena. Em relação ao Borussia Dortmund, com 3 vitórias nos últimos 9 jogos e vindo de 2 empates seguidos, esse contra o Freiburg pela Bundesliga e contra o Bodo Glimt pela Champions League, o ânimo está longe de ser dos melhores lá em Dortmund, com questionamentos crescentes em relação ao trabalho do Niko Kovac. E realmente o desempenho da equipe justifica críticas, além do fato da eliminação na Copa da Alemanha ter tirado do clube provavelmente a única chance concreta de título na temporada. Mas é curioso que o Borussia Dortmund na Bundesliga tem 7 pontos a mais do que na temporada passada nessa mesma altura do campeonato. Ou seja, vem dos números frios na Bundesliga, o Dortmund vem com desempenho, vem com resultados melhores, mas o clima em relação ao trabalho do Niko Kovac não vem sendo nada positivo. E Xará, se estivéssemos em outras temporadas recentes, eu diria que era uma rodada para Borussia Dortmund e Leipzig lamentarem muito pelo fato de não terem conseguido se aproximar do líder Bayern de Munique, mas confesso que do jeito que a gente vem acompanhando o Bayern de Munique, o nível de atuações da equipe comandada pelo Vincent Kompany, acho que Dortmund e Leipzig precisam lamentar pelo fato de não terem se distanciado dos perseguidores mais próximos na briga por uma vaga no G4, na briga por uma vaga direta na próxima Champions League, porque acho muito difícil, sigo achando muito difícil alguém pegar o Bayern de Munique, apesar desses resultados estranhos, digamos assim, em rodadas recentes, e acho importante Leipzig e Dortmund pensarem muito em Leverkusen, Hoffenheim, Stuttgart, equipes que podem ameaçar essa vaga no G4 da Bundesliga. Você também vê dessa forma ou acha que esses times precisam ter a ambição de buscar o Bayern ainda? Eu acho que pelo que os resultados e até em nível de jogo, né? Quando a gente for falar dos outros jogos, eu até posso citar um pouquinho, mas bem brevemente do Leverkusen. É, eu acho realmente que tem que olhar para esse retrovisor mais para trás, porque para frente tá difícil, porque o Bayern nessa temporada nitidamente você tem mais dificuldade de enfrentar equipes extremamente físicas, né? Acho que o Bayern só não enfrentou ainda o Heidenheim, que tem esse estilo de jogo bem físico, né? Mas Mainz, União Berlim, o próprio São Paulo que você citou, são times que fisicamente acho que são os mais diferentes em toda a liga, assim. De fato, o jogo só se pauta nesse tipo de estilo, né? De ideia. E quando o Bayern, já com um calendário bem achatado, isso equilibrou mais os confrontos. Então, realmente não tem muito para onde fugir, não. E só para me corrigir aqui, eu acabei comentando que o Bayern de Munique empatou com o São Paulo. Na verdade, o Bayern de Munique venceu o São Paulo, só que com 2 gols já nos acréscimos do segundo tempo. Até aquele momento, o jogo estava empatado em 1-1 lá na Allianz Arena. O Bayern conseguiu uma vitória no sufoco, conseguiu 3 pontos, mas ali naquele momento já demonstrou uma grande dificuldade enfrentando o São Paulo. Então, repassando, foram empates contra a Union Berlin lá no começo de novembro e agora contra o Mainz nessa última rodada, e a vitória difícil contra o São Paulo na Allianz Arena. Mudando agora de assunto, Xará, deixando de falar dos líderes e passando a comentar sobre 2 equipes que estão mais abaixo na tabela, especificamente Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, 2 equipes que estão dando sinais positivos após momentos difíceis na temporada.
O Eintracht Frankfurt voltou a vencer na temporada. Nesse final de semana venceu o Augsburg por 1-0. O Wolfsburg está emendando aí 2 vitórias consecutivas depois de passar por um momento terrível na Bundesliga, momento que causou inclusive a demissão do treinador Paul Simonis. No último final de semana o Wolfsburg venceu o Union Berlin por 3-1. Nesse final de semana mais recente venceu o Borussia Mönchengladbach pelo mesmo placar. E algo que une as duas equipes no noticiário é também a mudança de casa do diretor Pirmin Schwegler. Ele estava na diretoria do Eintracht Frankfurt desde janeiro, fez um trabalho curto lá nas Águias, apoiando Markus Krösche no departamento de futebol, e agora se muda para a Volkswagen Arena, o diretor esportivo da equipe dos Lobos. E talvez como primeira grande tarefa do Schwegler seja a definição sobre quem vai comandar o Wolfsburg na sequência da temporada, porque depois da demissão do Paul Simonis, o Daniel Bauer foi colocado lá de forma interina, e em 4 jogos ele conquistou bons resultados. Perdeu o primeiro para o Bayer Leverkusen, empatou outro e venceu os 2 mais recentes, as partidas que eu citei há pouco. Então ele pode se tornar o caso do interino que vai ficando, e acaba sendo efetivado no cargo, assim como está acontecendo com o Eugen Polanski, que foi justamente quem o Daniel Bauer enfrentou nesse final de semana pelo Wolfsburg. Xará, o que chamou mais atenção nessas duas equipes? Começando pelo Wolfsburg, que venceu bem a equipe do Borussia Mönchengladbach. Bom, né? Eu citei em podcasts passados que a decisão do Gladbach em quase que efetivar o Eugen Polanski por até dezembro ia se tornar tendência e, de fato, aí a gente tá vendo uma grande seleção de treinadores interinos aí com relativo sucesso aí na temporada. Eu acho que se tem perfis de profissionais de futebol na Alemanha em 2025 que estão em bom momento, são os treinadores interinos, né? Daqui a pouco a gente vai falar de outro aí, que é o Manuel Baum, lá no Augsburg, no próximo tema. Mas, assim, o jogo do Wolfsburg foi muito competitivo, né? Foi, acho que, do que eu consegui acompanhar na temporada, foi, eu diria até que o melhor deles, né? A todo tempo, o gol cedo, né? Eu acho que é importante salientar, o primeiro gol sai com 4 minutos, uma bola lançada pelo Arnold até o Kevin Wimmer, e ele faz o 1-0, e isso transfigurou completamente, assim, a ideia do jogo, né? O Gladbach foi completamente empurrado para trás pela própria marcação alta que o Wolfsburg fazia, né? O Daniel Bauer está tentando estruturar a equipe em uma formação de 4-2-3-1, com o Gerhardt e o Arnold como volantes, o Eriksen como ponta direita, o Wimmer como esse ponta esquerda e o Maier como esse camisa 10, mas essa posição do 10 sempre alterna muito, sempre há muita troca, muita movimentação nessa posição. Ora pode ser o Eriksen, ora pode ser o Arnold, mais avançado também. Então é um time de muitas trocas na frente e, logicamente, uma Morra no ataque. E desse conjunto de jogadores que eu citei, eu acho que os mais fundamentais para que a vitória fosse concretizada com tanta imponência foi o Arnold, o Wimmer e o próprio Eriksen, né? O Gladbach, depois que saiu em desvantagem, tentava insistir muito o seu jogo pelo lado direito, usando o Philipp Zander e o Yannick Engelhardt, né? E eles foram encurralados por diversos momentos pelo Arnold e pelo Kevin Wimmer. E fazendo assim, o time do Wolfsburg recuperava muita bola no campo de ataque e o time era muito veloz, né? Tentava sempre, assim que recuperar a bola, já construir a jogada do outro lado, ou seja, a bola saía do corredor direito, já partia para o lado esquerdo, já onde o Eriksen prontamente começava a distribuir excelentes passes, seja para o lateral direito com o Bedi, que vinha passando em velocidade, seja às vezes colocando o Amoura em situação de fazer o facão. Então ou seja, também o próprio Wimmer fazendo o facão. Ou seja, foi um jogo de muita transição, de muita intensidade, e que foi bonito de ver. O Wolfsburg chegou a abrir 4-1 no placar, mas aos 19 minutos do segundo tempo, o quarto gol foi anulado, mas também tinha sido uma bela pintura
no jogo. E acho que o único ponto negativo de nota foi o gol sofrido, né? Porque foi um gol bem tosco, um cruzamento do Rocco Heights e o Kolerak se desvia para trás e mata completamente ali o Grabara no gol do Wolfsburg. Mas fora isso, foi um jogo muito seguro, muito bem controlado. O Wolfsburg também no segundo tempo caiu um pouco de intensidade, o que era esperado, já que fez um ritmo intenso no primeiro tempo. E eu acho que o Gladbach, cara, para esse jogo, eu acho que só dá para citar aí ali bem, de forma bem básica, o Vahel Morria, que é um jogador da equipe sub-23, vem ganhando muitos minutos na equipe sub-23 e entrou muito bem no jogo, né? Deu um pouco mais de força pelo lado esquerdo ali, ajudando o Luca Netz e garantiu um maior volume de jogo. Deu um pouco mais de preocupação pro Aaron Zenta ficar um pouco mais desconfortável ali naquela posição, mas nem sempre o garoto teve tanta eficiência. Mas eu gostei dele porque mostrou personalidade, o jogo estava difícil e ele se provou um talento interessante aí que o Gladbach tem nas suas divisões de base. Já se juntando até alguns outros nomes aí que o Eugen Polanski tem dado sequência aí. É o Jan Urbis, por exemplo, é um outro exemplo aí das divisões de base do Gladbach que tem ganhado bastante minutos nessa temporada. O Wolfsburg venceu o Borussia Mönchengladbach jogando fora de casa, ou jogando lá no Borussia Park, mas para mim o feito recente mais incrível da equipe dos Lobos foi na rodada passada vencendo o Union Berlin lá na Volkswagen Arena. Desde janeiro o Wolfsburg não vencia um jogo como mandante, isso contando todas as competições. Foram 15 partidas disputadas em casa, com 7 empates e 8 derrotas até esse triunfo contra o União Berlim. E aí você inclui tropeços, inclusive contra os últimos colocados na tabela da Bundesliga. O Daniel Bauer, de fato, parece estar dando um novo fôlego ao clube, conseguindo inclusive somar 3 pontos lá na Volkswagen Arena. E passando agora, aliás, só um último comentário sobre o Wolfsburg. Importante destacar o desfalque importante que a equipe vai ter por conta da Copa Africana de Nações, competição que vai atingir diferentes clubes da Bundesliga que têm jogadores africanos em seus elencos. No caso do Wolfsburg, o Mohamed Amoura vai ser a única e grande baixa nesse período da competição. Amoura fez um gol em cada um dos últimos 2 jogos da equipe dos Lobos, é o artilheiro da equipe na temporada e vai defender a Argélia no torneio continental. A final da Copa Africana de Nações está marcada para o dia 18 de janeiro, depois do fim da pausa de inverno da Bundesliga. Então é possível que, além desse último jogo do Wolfsburg em 2025, o Amoura também desfalque o Bayern de Munique no começo de 2026. E agora sim, passando para o Eintracht Frankfurt, que nós também vamos destacar nesse capítulo do Chucrute FC, não foi um jogo bonito, não foi uma partida empolgante da equipe das Águias, mas o Eintracht Frankfurt venceu, e olha, venceu sem tomar gols. O Eintracht Frankfurt tem 22 partidas nessa temporada e essa foi só a 5ª vez que o time não sofreu nenhum gol no jogo. Uma das outras 4 vezes foi na primeira rodada da Copa da Alemanha contra um adversário consideravelmente mais fraco. E nesse jogo, apesar do Michael Zetterer ter passado em branco, mas olha, ele passou em branco por milímetros. O Augsburg chegou a balançar as redes 2 vezes, uma logo no começo do jogo, outra no fim do jogo, mas os 2 lances acabaram sendo anulados por impedimentos milimétricos. Xerai, no final das contas, quem decidiu o jogo foi o gol solitário do Hitsu Doan. Eu não tenho nada contra a pessoa Dino Topmoller, mas eu não duvido daqui a algumas semanas aparecer no meu app da Kicker escrito Dino Topmoller trennt sich aus Eintracht Frankfurt, ou seja, ele foi demitido do Eintracht Frankfurt, que é o termo geralmente que a Kicker usa para uma demissão. Assim, Já podem tipular pro C1 do alemão, hein? o trennen sich, enfim. Assim, o Frankfurt não fez, como você falou, um jogo muito vistoso, longe disso. Foi um time muito tempo foi até bem controlado pelo Augsburg em diversos momentos,
mas eu acho que o futuro pode ser promissor, né? Eu acho que o Wolfsburg, não, perdão, o Frankfurt vem de semanas muito difíceis, com diversas lesões, né? A gente já tinha ressaltado aqui os desfalques do Farid Chaib, do Udzun, do Hugo Larsson, do Christensen, e lentamente eles estão voltando à equipe, né? A gente viu nesse final de semana o Barroyar jogando, a gente viu o Canuzon, o Christensen, que para mim foi um dos melhores jogadores do Frankfurt no jogo. Ou seja, lentamente aquela base que o Frankfurt tem está retornando aí. Eu acho que talvez a única perda agora que pode ser um pouco mais sentida é o Burkhardt, porque a gente viu no jogo de sábado um time do Frankfurt que a todo tempo tentava colocar o Knauf na posição de romper a linha defensiva do Augsburg, de fazer aquelas jogadas em facão. E às vezes, quando o passe não saía errado, às vezes a bola era muito forte ou ele não chegava na bola. Então, essa questão da profundidade no jogo do Frankfurt está muito quebrada sem esse 9 de confiança, que é o Burkhardt, inegavelmente, já que o Elis Varri fez tudo para o Dino Topmoller detestá-lo nos seus treinamentos e não deu oportunidade mais a ele, inclusive vai ser vendido agora na janela de inverno. E o Batshuayi é um jogador, além de fisicamente muito instável, também não é dotado tecnicamente de grande capacidade técnica e decisiva no campo. Então, o Frankfurt eu acho que hoje tem esse problema grave no seu time, e o jogo de sábado ficou muito clarividente isso. O Augsburg, no momento que pressionava a equipe do Frankfurt, gerava um desconforto tão grande que o Augsburg recuperava a bola, circulava a bola, via se tinha chances de explorar o lado com o Feldhauer ou o Giannoulis, e, enfim, ia controlando o jogo ao seu modo, sem muitos ataques perigo, né? Até porque não tinha tanta qualidade. Quem mais insistia na equipe de Manuel Baum era o Rida, o Fabian Rida e o garoto Noak Banks, que até chegou a fazer um dos gols anulados. Mas eles também pouquíssimas vezes acertavam a meta do Zetterer. E eu acho que assim, as entradas no intervalo do Nene Brown e do Woodson pouco foram eficientes no geral, né? Até mesmo, embora principalmente o Højlund tenha participado do gol, porque o gol do Frankfurt nasce de uma recuperação de bola do Christensen num duelo contra o Mert Komur. Ele aciona o Højlund toca no Doan e o Doan sai costurando assim metade dos 3 defensores do Augsburg e chapa a bola no canto do Fundament. Mas no geral, não foram substituições influentes. Muito pelo contrário, já no lado do Augsburg, que para mim, além de ter sido um jogo muito competente defensivamente, às vezes alternando sempre, subindo um pouco o bloco defensivo, às vezes deixando ele em altura mais no meio-campo, uma marcação mais no meio-campo, mas muito bem nos encaixes, conseguindo tirar as opções de passe dos volantes e dos jogadores do lado de campo. E também ofensivamente conseguia, às vezes, mas bem raramente, alguma oportunidade ali com o Anton Kada, que jogando de 9 está sendo até uma grata surpresa. Ele é um jogador que é alto, mas não tem um jogo assim de costas e de imposição física tão presente em relação, por exemplo, ao Essende e também ao Philipp Tietz, que fez muito sucesso no Augsburg anos atrás. E é isso, eu acho. Algumas mexidas do Manuel Baum também foram muito mais influentes em relação às do Dino Topmoller. A entrada, principalmente ali do Mert Komur, deu um pouco mais de volume ofensivo, o time ganhou um pouco mais de condução e um jogo mais associativo, principalmente pelo lado do Feldhauer e do Marius Wolff, que entrou no final do jogo. O time conseguiu juntar mais peças no setor da bola, realizar cruzamentos, tentar atacar mais a área da equipe do Frankfurt. E tanto que o lance do escanteio é originado por uma jogada individual e feita pelo Garbi e que ganha-se o escanteio. E, enfim, o Banks faz o gol que é anulado em sequência. E no primeiro tempo, o lance do gol anulado do Matsima também é parecido. Uma bola mais longa do Rieder para o Giannoulis
tenta ganhar a bola e a bola bate na defesa, se não me engano, no cor, e vai a escanteio. E aí vem a cobrança e sai o gol anulado pelo juiz, numa cabeçada no Matsima. Então, assim, eu acho que eu saio desse jogo muito mais convicto que o Augsburg está em um melhor caminho, até pelos problemas serem um pouco menores em relação a desfalques, principalmente. Embora a equipe da Baviera tenha problemas com Elias Saad e o Garbi, que vão jogar pela seleção da Tunísia na Copa Africana de Nações, e o próprio Samuel Essende. Mas, por exemplo, o Garbi é um reserva. O Essende também é um jogador reserva, e até cotado para sair na janela de inverno. Então não são peças assim tão assim importantes para o Manuel Baum aí fazer com que o Augsburg cresça. Já o Frankfurt não, o Frankfurt eh, tem um problema geral de modelo de jogo, de adequação da sua ideia de jogo. Então é muito, o buraco é mais embaixo, por assim dizer, né? E eu acho que é isso, sabe, sobre essa partida, as percepções que ela me trouxe. Eu falei bastante do Niko Kovac e os questionamentos sobre o trabalho dele, e acho que dá para falar algo parecido do Dino Topmöller. O Xará já passou bastante sobre essa situação, mas o treinador do Eintracht Frankfurt também não está fazendo a equipe render até da maneira como ela rendia no começo da temporada ofensivamente, né? Mesmo considerando os desfalques, acho que a gente esperava um pouquinho mais do Eintracht Frankfurt nas últimas semanas. E vale mesmo destacar o Hitsuduan, né? Como eu falei, autor do único gol da partida, já está há alguns anos na Bundesliga e é impressionante como ele consegue fazer a diferença pelos seus times de forma consistente, desde a época de Arminia Bielefeld, passando pelo Freiburg, e agora no Eintracht Frankfurt ele segue causando impacto positivo. Pode não ser o cara que marca gol em todas as partidas, pode não ser o cara regular no mais alto nível, mas ele tem uma consistência que é elogiável e deu 3 pontos ao Eintracht Frankfurt nesse final de semana. Passando agora, Xará, pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada, a gente teve já no sábado a vitória do São Paulo contra o Heidenheim por 2-1. O Hoffenheim venceu o Hamburgo por 4-1. Hoffenheim que está bem na tabela, está na quinta colocação, vencendo um destaque positivo dessa temporada da Bundesliga. Tivemos ainda a vitória do Bayer Leverkusen contra o Colônia por 2-0 e fechando a rodada, a goleada do Stuttgart fora de casa contra o Werder Bremen por 4-0. Tem algo pontual, algo rápido que você queira destacar desses jogos? Eu acho que assim, eu acho que a gente está falando tanto de treinadores aqui hoje no programa, eu acho que tem que se dizer também a eficiência do Kasper Hillmann lá no Leverkusen, porque se não fosse as opções que ele teve no segundo tempo, o Leverkusen talvez empataria o derby. O Terrier consegue destravar um jogo que estava se encaminhando bem difícil para o Leverkusen, com a entrada do Terrier e do Tella no mesmo momento ali. E em poucos minutos o Terrier abre o placar e depois, logo em sequência, o Leverkusen amplia a sua vantagem e vence um derby com relativa tranquilidade, né? O derby que para o Colônia foi péssimo. O time está sofrendo muito com as lesões na defesa, como eu já citei da outra vez que eu estive aqui. E assim, que o torcedor do Colônia acho que tem que realmente esperar o ano acabar, torcer para esses reforços defensivos, reforços não, esses jogadores defensivamente voltarem, para o time voltar a competir, porque definitivamente você não vai funcionar o seu jogo com o seu zagueiro sendo o seu lateral direito, que é o Zebulonsa, o seu lateral esquerdo ser um ponta, que é o Kaminski, e o seu outro lateral ser o outro ponta, que é o Jan Thielmann. O time só melhorou no segundo tempo quando entrou o Ragnar Asch, porque o Bulter estava completamente deficiente, e o Linton Maina no lugar do Hussein Baizic. Então, é muito, muito complicado o momento que o Colônia vive. São pouquíssimos jogos ultimamente sem vitória, muitos jogos sem vitória, muitos jogos sem vencer e pouquíssimas vitórias nesses últimos 5, 6 jogos. E é uma oscilação que talvez no momento seja natural para um time que foi recém-promovido, mas não é confortável, até porque a zona do rebaixamento está se aproximando.
Queria dar um destaque rápido também para o São Paulo, que vinha num momento complicadíssimo na Bundesliga, chegou a acumular nove derrotas consecutivas, aí conseguiu um empate contra o próprio Colônia na última rodada, marcando um gol já nos acréscimos do segundo tempo, foi o primeiro sinal positivo, e aí nesse final de semana venceu o Heidenheim por 2-1, mesmo jogando metade do jogo, todo o segundo tempo com um jogador a menos, fez o 2-0 no início da segunda etapa, ainda sofreu um gol, mas conseguiu segurar o resultado positivo e deu um importante respiro na luta contra o rebaixamento. E é curioso notar, Xará, como a tabela da Bundesliga tem uma divisão bem nítida ali entre o sétimo colocado, o Eintracht Frankfurt, e o Union Berlin, que é o oitavo. O Eintracht tem 24 pontos e o Union Berlin, só uma posição abaixo, tem 18 pontos. É uma diferença de 6 pontos que praticamente separa o campeonato alemão, divide o campeonato alemão em dois blocos. A gente tem nitidamente 7 equipes que nesse momento brigam ali por vagas em competições europeias, tentam alcançar o Bayern de Munique, e na parte de baixo, do Union Berlin para baixo, você tem a galera que ou vai brigar contra o rebaixamento ou vai ter aquela temporada sem grandes objetivos, distante da zona de rebaixamento, mas também longe da briga por vaga em competições europeias. Claro, ainda é possível que aconteça uma reviravolta, é possível que times que estejam em cima possam ter uma queda de rendimento, o contrário também pode acontecer, mas neste momento o retrato da tabela do campeonato alemão mostra duas metades com uma separação bem nítida entre o sétimo e o oitavo colocados. Depois de falar sobre a tabela da primeira divisão, quero passar a bola para você, Xará, para falar sobre a segunda divisão, que continua com o Schalke 04 voando baixo. Pois é, o Schalcão emplacou sua terceira vitória seguida e o seu quinto jogo sem perder na temporada. Venceu o derby da amizade contra o Nuremberg ontem por 1-0. E assim, eu acho que se dá pra gente falar que tem um Bayern soberano na primeira divisão, o Schalke é o time a ser batido na segunda. Mais um jogo aí que o Schalke é letal, muito eficiente e soma 3 pontos, né? E já que a gente também tá falando muito de blocos muito bem solidificados na Bundesliga, na segunda divisão, eu não consigo destacar um bloco específico. A gente consegue entender que há pelo menos 5 times brigando por 2 vagas, né? Que no caso, por exemplo, o Elversberg, segundo colocado, venceu o Fortuna Düsseldorf nesse final de semana e afundou o time do Fortuna, que hoje é o 17º colocado, em uma profunda crise esportiva. O Fortuna que na última semana anunciou a demissão de Klaus Allofs do seu cargo de direção esportiva, assim como o Christian Weber, também não fazem mais parte da gestão do futebol do clube, e Sven Mislintat, ex-diretor do Ajax, do Borussia Dortmund e do Stuttgart, e até do Arsenal. É o novo nome forte do futebol do Fortuna Düsseldorf aí, que na janela de inverno vai passar por muitas reformulações. As notícias dão conta isso, lógico, até pelo momento muito inesperado do que o clube vive nesse ano. O Fortuna definitivamente não estava cotado para cair de divisão. Mas a rodada não começou no domingo, né? Começou na sexta-feira com um empate de 3-3 entre o Greuther Fürth e o Hertha Berlim. O Hertha Berlim, que ficou 7 jogos sem perder na segunda divisão, vem no seu segundo jogo seguido sem vitória, empatou nessa rodada contra o Greuther Fürth e havia perdido para o Magdeburg na penúltima rodada. E no Greuther Fürth o segundo jogo de Heiko Vogel à frente da equipe, é o segundo empate. Ele já havia empatado o derby da Franconia no último domingo por 2-2. Ainda na sexta-feira, o Braunschweig emplaca o seu terceiro jogo seguido sem perder na liga. Nessa sequência positiva que Rainer Backhaus vem passando à frente da equipe, a equipe venceu o Dinamo Dresden nesse final de semana por 3-2, e antes havia vencido há 2 rodadas atrás o Kaiserslautern por 2-0 e tinha empatado com o Holstein Kiel na penúltima rodada por 1-1.
Então, depois de uma certa pressão que ele vinha sofrendo no cargo, o time deu uma reagida. E outro destaque desse final de semana de futebol na segunda divisão foi o empate sem gols entre o Hannover e o Bochum. O Bochum que, desde que o Uwe Rosler assumiu, se tornou um time muito seguro defensivamente e Timo Horn não deixa mentir esse novo momento que a equipe do Vale do Ruhr passa. Mais um jogo sem sofrer gols na temporada, o terceiro seguido, e também uma vitória um empate muito consistente com duas defesas de pênalti do goleiro Timo Horn na partida. Logo ao fim do primeiro tempo, o Hannover teve um pênalti a seu favor, cobrou, perdeu. Voltaram o lance e ele defendeu de novo. Então, é um momento especial para a equipe do Bochum depois de anos tão difíceis na primeira divisão. E assim, eu acho que até para fechar, eu acho que eu também não posso deixar passar o péssimo momento que o Karlsruhe vive na temporada, né? O Karlsruhe vem de 6 derrotas seguidas na temporada. O seu treinador, que já vem de longo tempo, que é Christian Eichner, desde 2021, talvez seja o próximo nome aí no futebol alemão que venha a ser despedido de sua equipe. O Karlsruhe nesse final de semana perdeu por 4-0 para o Paderborn, que está na quarta posição na temporada, depois de um momento que já assumiu a liderança, mas perdeu os últimos 3 jogos e caiu um pouco. E é isso, né? O Karlsruhe vem em franca decadência. A última vitória foi no dia 1º de novembro contra o próprio Schalke, por 1-0. E já passando agora a tabela de vez, o Schalke é o líder com 37, o Elversberg é o segundo com 33, o Darmstadt é o terceiro com 32, e esse bloco que luta ali pelo acesso se estende até o Hertha com 27 pontos. O segundo bloco que a gente consegue enxergar na tabela são das equipes que estão ali lutando para estabilização no campeonato e luta contra o rebaixamento, né? O Bochum tem 20, é o nono, o Preußen Münster tem 19, o Nuremberg tem 19, o Bielefeld tem 18, Kiel 17, assim como o Eintracht Braunschweig, o Greuther Fürth tem 15, e já na zona de repescagem, o Magdeburg, que empatou em 33 com o Holstein Kiel, nesta rodada tem 14, assim como o Fortuna Düsseldorf tem 14, e o Dinamo Dresden é o lanterninha com 13 pontos somados. Então é isso que a segunda divisão nos reserva nessas últimas semanas. Maravilha, Xará. E agora passando da segunda divisão alemã para a Frauen Bundesliga, destaques da 13ª rodada que aconteceu nesse último final de semana, foi concluída nessa segunda-feira, dia em que estamos gravando o podcast, na verdade. Tivemos a vitória dos 4 primeiros colocados na tabela. O Bayern de Munique segue na liderança isolada com 6 pontos acima do Wolfsburg. Wolfsburg que tem 5 pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o Werder Bremen, que por sua vez tem 4 pontos de frente sobre o Hoffenheim, que é o quarto colocado, que está empatado em pontos com o Bayer Leverkusen. A gente teve nessa rodada o duelo entre duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela. O Werder Bremen venceu o Bayer Leverkusen por 1-0 e o Bremen, inclusive, talvez a grande surpresa dessa temporada da Frauen Bundesliga. Foi apenas 7º colocado na última temporada e nessa atual edição está ocupando a terceira colocação, posição que daria vaga ao Werder Bremen na Champions League feminina. Por outro lado, a gente tem a situação preocupante, o momento difícil da equipe do Eintracht Frankfurt, que foi terceiro colocado na Frauen Bundesliga pelas últimas 4 temporadas, mas vem de 3 rodadas consecutivas sem vencer. Nesse último final de semana empatou em 2-2 contra o Union Berlin, sofrendo um gol já no finalzinho da partida. E o Frankfurt, que costuma fazer boas temporadas a nível nacional na Alemanha, vem dessa sequência negativa, ao passo que, a nível internacional, a equipe do Eintracht Frankfurt está disputando a Europa Cup feminina, uma competição nova de clubes organizada pela UEFA, que é o equivalente ao que temos no masculino com a Europa League. O Eintracht está nas quartas de final, fase que vai ser disputada em fevereiro. E falando em competições internacionais, vale dar uma passada rápida também pela Champions League feminina. Bayern de Munique é o quarto colocado e o Wolfsburg é o 7º na fase de liga da Champions.
Champions League feminina adotou o formato da masculina, formato recente também, em que as equipes não são divididas em grupos, mas formam uma única tabela. Só os 4 primeiros avançam diretamente para as quartas de final, ou seja, Bayern de Munique está numa posição boa para avançar o mata-mata da Champions League feminina, chegar direto nas quartas de final, além, é claro, de estar na ponta da tabela da Frauen Bundesliga, com 6 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. O Bayern, nesse final de semana, atropelou o Hamburgo por 6-1, e o Wolfsburg conseguiu sua goleada também, fazendo 6-1 na equipe do Nuremberg. E é isso, Xará. Chegamos ao final dessa edição do Chucrute FC, depois de passar por Bundesliga, segunda divisão, Frauen Bundesliga. Passamos pelos principais acontecimentos do futebol alemão recentemente. Agradeço a você por abrilhantar mais um episódio e agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.